Bom dia aos casais. Bom dia, queridos casais. Hoje estaremos meditando em Colossenses 3, do 12 ao 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O título do nosso devocional é Valorizando as Diferenças. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Colossenses 3:13. Muitas pessoas casadas ficam apavoradas com as diferenças entre si e fazem o possível para igualá-las, chegando até a ter fisionomias parecidas e a raciocinar de forma semelhante. No entanto, muitas vezes o colorido de um relacionamento pode ser dado exatamente pelas diferenças entre os cônjuges. Com esse enfoque em mente, as diferenças detectadas e entendidas podem se tornar fascinantes e ser utilizadas para o bem do casal. De todas as diferenças entre um casal, temperamento, personalidade, cultura, etc., a área da comunicação é a mais importante, pois é consequência das outras. Em média, uma mulher tem para falar aproximadamente 25.000 palavras por dia, enquanto que a média dos homens raramente supera 10.000. Sendo assim, vemos que a maioria dos homens utiliza suas 10.000 palavras no trabalho durante o dia. E quando chega em casa, sua esposa ainda está no início das suas. Também se conclui que, de forma geral, os homens conversam sobre assuntos mais racionais, fatos, acontecimentos, negócios, e as mulheres sobre assuntos mais emocionais, compartilhando seus sentimentos, tristezas e alegrias. Se não houver a compreensão desse fato, a comunicação pode ser seriamente afetada. Cabe acrescentar aqui que uma área que os homens precisam de ajuda é quanto a compartilhar emoções, sentimentos, sonhos e frustrações com suas esposas. O estudo e a observação de seu cônjuge são tarefas que perduram por toda a vida. Como indivíduos, somos seres dinâmicos. Se aplicarmos os princípios de um ao outro em nossos casamentos, será possível desenvolvermos cada dia os princípios chaves de relacionamento. Amai uns aos outros, honrai uns aos outros, perdoai uns aos outros, considerai uns aos outros superiores a si mesmo. Que Deus nos ajude em nosso mútuo caminhar. De fato, quando nós entendemos a importância e como Deus é maravilhoso na sua criação, fazendo dois seres tão diferentes às vezes, unidos em matrimônio, e quando eu falo diferença, eu falo diferença de personalidade, às vezes diferença de ideias, isso é uma coisa muito comum no casamento. Primeiro porque são duas pessoas que vêm de lares diferentes, têm personalidades diferentes, são dois seres diferentes. Então, não teria como ser iguais. Há afinidades é uma coisa, mas em geral já tem homem e mulher, então biologicamente já são diferentes e a própria estrutura física e a questão social de como lidam com as coisas já são diferentes. Então, Deus fez dois seres diferentes, mas ele fez com o objetivo de que esses dois seres pudessem ser para a glória dele e juntos caminharem e trabalharem pelo seu reino. Principalmente quando nós pensamos no lar e nos filhos. Algo muito importante entendermos é que aquilo que Deus fez diferente no outro é muito importante para nos complementar. E graças a Deus, aos poucos eu tenho percebido isso. Não estou dizendo aqui para vocês que casei, eu já entendi como é maravilhosa essa diferença. Eu e Melanie tivemos muitas dificuldades com as nossas diferenças, ainda que tínhamos afinidades em criação, afinidades em pensamentos, em, digamos assim, em gostos do que a gente queria, apreciava. Mas somos duas pessoas bem diferentes uma da outra.
E isso Deus tem utilizado para o bem do nosso lar, para o bem do nosso ministério, porque muitas vezes onde me falta, a Melanie complementa, onde falta nela, eu complemento. Mas isso não é uma caminhada fácil. É preciso que o casal aprenda que Deus fez tudo bem feito. E é muito interessante, eu quero dar uma ilustração que, em geral, aqueles que acompanham minhas mensagens já ouviram, porque quando Deus cria homem e mulher, cria homem e mulher segundo a sua imagem e semelhança. E essa diferença ela é extraordinária para que principalmente os filhos possam conhecer quem é Deus. No sentido conhecer, é ter uma ideia de Deus. E deixa eu dar aqui um parâmetro para vocês. Por exemplo, Deus tanto é misericórdia quanto também é justiça, é juízo. Tanto é misericordioso como é justo. Mas o único ser que consegue equilibrar perfeitamente misericórdia e justiça é Deus. Nenhum outro ser consegue. O melhor homem não vai conseguir esse equilíbrio porque ele é próprio do ser de Deus, esse equilíbrio perfeito. Então, em geral, veja só, em geral, nós homens temos a tendência mais para juízo e justiça. Em geral, as mulheres tendem mais para misericórdia. Já imaginou como seriam os nossos filhos se a única coisa que eles conhecessem fosse justiça? Eles jamais teriam ideia desse equilíbrio da misericórdia de Deus. Ou então, se a única coisa que eles conhecessem fosse misericórdia. Em geral, eles não saberiam entender a justiça de Deus. Por essa razão, Deus fez dois seres diferentes, porque traz para os filhos esse aprendizado grandioso de quem é Deus e dos vários atributos que Deus tem, e eles têm uma ideia através dessa diferença dos pais. Mas essa diferença quando é usada para o louvor e glória de Deus, e não acentuada e sendo degradada ou denegrida pelo outro, né? Porque o outro é assim. É interessante que nos aconselhamentos pré-nupciais, dos princípios que nós ensinamos é o princípio da individualidade, quer dizer, respeitar o outro como o outro é, sem querer à força mudar o outro. Isso não quer dizer que Melanie não tem orado por mim para mudar muitos maus costumes que eu trouxe do meu lar. Da mesma forma, Deus tem trabalhado na vida dela para que ela mude aquilo que precisa ser mudado. Mas a essência, o ser dela, não tem como mudar, porque Deus a fez assim, Deus me fez assim, então cabe a mim orar e, pelo contrário, utilizar essa bênção da diferença para potencializar o nosso casamento, potencializar a nossa união, a nossa comunhão. Essa diferença é maravilhosa. Como eu disse, há certas tendências, às vezes é o contrário, é o marido que é mais misericordioso e a esposa que é mais justa no sentido dos conceitos, né? Que eles demonstram mais um lado do que o outro, mas tudo isso Deus usa para a sua glória, para o crescimento do casal, para o crescimento do lar com os filhos. Então, cuidado com aquilo que você acha tão ruim na personalidade do seu cônjuge. Tem muitas coisas que a gente precisa orar, sim, um pelo outro, mas Deus está trabalhando no aperfeiçoamento da vida de vocês dois com essa diferença que vocês têm. Orem a Deus para aprenderem juntos a conviver e a potencializar o melhor do outro nessas diferenças, para que o lar possa ser sólido e vocês possam demonstrar para os filhos, para a sociedade, para aqueles que convivem, Deus, o Deus soberano, o Deus maravilhoso na convivência de vocês dois. Por essa razão, louvemos a Deus essas diferenças, porque elas são muito importantes para o bem do nosso lar e também da própria sociedade. Pense nisso. Você tem conversado com seu cônjuge e ouvido o que ele ou ela tem para falar? Você respeita as características individuais do seu cônjuge? Que o Senhor vos abençoe e até o nosso próximo devocional. Nosso lar abençoar, que ele possa ser esteu contra o mal, faz o leal, sempre firme está e com o teu
vem